A vida moderna nos ensinou a correr. Correr atrás de dinheiro, reconhecimento, status, produtividade e resultados. Muitas pessoas passam décadas acreditando que a felicidade será encontrada no próximo objetivo alcançado. Uma casa maior, um salário melhor, um relacionamento perfeito ou uma vida sem problemas. Mas existe uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos. O que realmente torna a vida boa? Durante muito tempo, filósofos, psicólogos e cientistas tentaram responder essa questão. Porém, uma das respostas mais profundas veio do estudo mais longo sobre felicidade já realizado no mundo, conduzido pela Harvard University. Esse estudo acompanhou centenas de pessoas por mais de 80 anos, analisando suas emoções, relacionamentos, saúde mental, escolhas e experiências de vida. O resultado surpreendeu muita gente. A felicidade não estava ligada à fama, não estava ligada ao dinheiro, não estava ligada ao sucesso profissional. O fator mais importante para uma vida boa eram os relacionamentos humanos. Essa conclusão parece simples, mas psicologicamente ela revela algo extremamente profundo sobre a natureza humana. Desde o nascimento, o ser humano é biologicamente programado para a conexão emocional. Nosso cérebro não foi criado para viver isolado. Precisamos sentir pertencimento, afeto, compreensão e segurança emocional. Quando essas necessidades são ignoradas, mesmo uma vida cheia de conquistas pode parecer vazia. A psicologia moderna mostra que muitas pessoas vivem em um estado constante de desconexão. Elas estão cercadas de pessoas, mas emocionalmente sozinhas. Conversam todos os dias, mas raramente se sentem verdadeiramente compreendidas. Essa solidão silenciosa se tornou uma das maiores crises emocionais do século. Curiosamente, o sofrimento emocional raramente nasce apenas das dificuldades externas. Muitas vezes, ele nasce da sensação de não ter com quem compartilhar a dor. O ser humano suporta crises melhor quando sente apoio emocional. Uma pessoa pode perder dinheiro e se recuperar, pode fracassar profissionalmente e recomeçar. Pode enfrentar momentos difíceis e continuar forte. Mas quando ela perde a conexão humana, frequentemente perde também parte da esperança. O estudo da felicidade revelou que pessoas com relações saudáveis vivem mais, adoecem menos e possuem níveis maiores de satisfação com a vida. Não significa ter centenas de amigos ou uma vida social perfeita. Significa possuir vínculos reais, profundos e emocionalmente seguros. A qualidade dos relacionamentos importa mais do que a quantidade. Muitas pessoas acreditam que felicidade significa sentir prazer o tempo inteiro. Porém, a psicologia explica que felicidade verdadeira está muito mais relacionada a significado do que a prazer momentâneo. Prazer é temporário, significado é duradouro. Comprar algo novo pode gerar alegria por alguns dias. Receber elogios pode aumentar o ego temporariamente. Conquistas podem trazer excitação momentânea. Mas nada disso substitui a sensação de ser amado, aceito e valorizado por quem realmente somos. Existe também outro ponto importante. Nossa mente possui uma tendência natural ao foco negativo. Esse fenômeno psicológico é conhecido como viés da negatividade. O cérebro humano evoluiu para identificar perigos, problemas e ameaças. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade em perceber o que já possuem de bom na vida. Elas vivem constantemente pensando: quando eu conseguir aquilo, serei feliz. Quando minha vida melhorar, vou me sentir em paz. Quando tudo estiver perfeito, finalmente descansarei. Mas a perfeição nunca chega. A felicidade não aparece quando a vida se torna perfeita. Ela aparece quando aprendemos a enxergar significado mesmo na imperfeição. Pessoas emocionalmente saudáveis não são aquelas que nunca sofrem. São aquelas que conseguem encontrar equilíbrio mesmo em meio às dificuldades. A psicologia também mostra que comparar a própria vida com a dos outros destrói lentamente o bem-estar emocional. As redes sociais criaram uma ilusão coletiva de felicidade permanente. Todos parecem bem-sucedidos, felizes, bonitos e realizados. Porém, a maioria das pessoas compartilha apenas os melhores momentos da própria vida. Comparação constante gera ansiedade. Ansiedade gera insatisfação. Insatisfação gera vazio emocional. Muitos indivíduos passam tanto tempo tentando parecer felizes que esquecem de construir felicidade verdadeira. Outro aspecto importante descoberto pelos estudos é que emoções reprimidas afetam profundamente a saúde mental e física. Pessoas que ignoram seus sentimentos frequentemente desenvolvem estresse crônico, ansiedade e exaustão emocional. Sentir tristeza não é fraqueza. Sentir medo não é fracasso.
Sentir vulnerabilidade faz parte da experiência humana. A verdadeira maturidade emocional nasce quando uma pessoa aprende a aceitar suas emoções sem vergonha. Muitos dos nossos sofrimentos vêm da tentativa constante de controlar tudo. Queremos prever o futuro, evitar perdas, impedir mudanças e garantir segurança absoluta. Porém, a vida é naturalmente incerta. E talvez uma das maiores lições psicológicas seja esta: a paz não nasce do controle total da vida, mas da capacidade de lidar com a incerteza. As pessoas mais felizes não possuem vidas perfeitas. Elas apenas desenvolveram uma relação mais saudável com os próprios pensamentos, emoções e relações humanas. Existe ainda uma diferença importante entre sucesso externo e realização interna. Sucesso externo é aquilo que os outros conseguem ver. Realização interna é aquilo que apenas você sente. Alguém pode parecer extremamente bem-sucedido por fora e ainda assim carregar um profundo vazio emocional por dentro. A sociedade frequentemente recompensa performance, produtividade e resultados. Porém, a alma humana precisa de algo além disso. Precisa de propósito. Propósito não significa necessariamente mudar o mundo. Às vezes, propósito está presente nas pequenas coisas. Ajudar alguém, cuidar da família, criar memórias, desenvolver talentos ou simplesmente viver de forma autêntica. Pessoas que possuem propósito conseguem suportar melhor os momentos difíceis, porque sentem que sua existência possui significado. Outro ponto fascinante da psicologia é entender como nossos hábitos moldam nossa felicidade. Pequenas ações repetidas diariamente possuem mais impacto emocional do que grandes eventos ocasionais. Dormir bem, conversar honestamente, demonstrar gratidão, praticar empatia, cuidar do corpo, aprender algo novo, passar tempo com pessoas queridas. Esses comportamentos simples fortalecem lentamente a saúde emocional. A felicidade raramente surge de acontecimentos extraordinários. Ela costuma nascer de experiências comuns, vividas com presença e consciência. Infelizmente, muitas pessoas vivem desconectadas do presente. Estão sempre presas ao passado ou preocupadas com o futuro. O passado gera culpa, o futuro gera ansiedade, mas a vida acontece apenas no presente. A mente humana cria sofrimento quando permanece constantemente em lugares onde o corpo não está. Por isso, práticas de atenção plena, meditação e autoconsciência se tornaram tão importantes dentro da psicologia moderna. Elas ajudam a pessoa a retornar ao momento presente e reduzir o excesso de pensamentos automáticos. Outro ensinamento poderoso do estudo sobre felicidade é que nunca é tarde para mudar. Muitas pessoas acreditam que personalidade, felicidade e hábitos emocionais são permanentes. Porém, o cérebro humano possui uma característica chamada neuroplasticidade. Isso significa que podemos desenvolver novas formas de pensar, sentir e agir ao longo da vida. Uma pessoa pode aprender a amar melhor, pode aprender a se comunicar melhor, pode aprender a lidar melhor com emoções, pode reconstruir sua própria vida emocional. O passado influencia, mas não determina completamente o futuro. Talvez uma das maiores tragédias humanas seja perceber tarde demais aquilo que realmente importa. Muitas pessoas passam anos sacrificando saúde, relações e paz interior em troca de objetivos que, no final, não trazem satisfação verdadeira. Quando chegam ao fim da vida, raramente dizem: "Eu gostaria de ter trabalhado mais." Na maioria das vezes dizem: "Eu gostaria de ter passado mais tempo com as pessoas que amo. Eu gostaria de ter vivido de forma mais verdadeira. Eu gostaria de ter aproveitado mais os momentos simples." A felicidade não é um destino final. Ela é uma maneira de viver. Não significa viver sorrindo o tempo inteiro. Não significa ausência de sofrimento. Não significa perfeição emocional. Significa construir uma vida emocionalmente significativa. Uma vida boa é feita de conexões reais, autenticidade, propósito e equilíbrio emocional. No final, talvez a maior lição psicológica seja esta: as pessoas não se lembram apenas do que você conquistou. Elas se lembram de como se sentiram ao seu lado.